Fala galera, tranquilo? Bom, hoje voltamos a falar, né, na disciplina de programação orientada a objetos. Como eu falei na última aula, né, quando eu falei sobre interface, que a partir de hoje eu iria falar sobre MVC e tentar construir, né, algo em cima de MVC. Bom, vocês perceberam que também que quando eu falei na disciplina de projeto de sistemas, diagrama de classes, e eu falei um pouco sobre programação orientada a objetos e estou falando vice-versa. A partir de agora, as coisas começam a se encaixar e se complementar, tá? Não se assustem, beleza? Então vamos lá. Bom, o que que é então MVC? É um acrônimo, né, para Model View Controller, em português, modelo, visão e controle. Eu separo, né, as camadas de uma aplicação em níveis diferentes. Tá? Nesse caso aqui de MVC, eu tenho uma camada de view, que é onde o usuário interage, uma camada de modelo, de model, onde eu manipulo dados, tá? E uma camada de controller, de controle. O usuário pede uma coisa, o controller recebe, manda para a model. A model faz, responde, retorna para o controller retorna para a view. Então, o controller é como se fosse o maestro, né? E a view recebe do usuário, né? E exibe para o usuário, né? Recebe dados ou exibe dados para o usuário. E o model ele grava, né? Ou lê do banco. Mais ou menos seria isso aí. Bom, MVC não é padrão de projeto, ou melhor, não é design partners, apesar de muitos falarem sobre isso, que MVC é um padrão de projeto, um design partners. Design partners, ou melhor, é o design do código. Isso é ligado a como eu vou construir o meu código. São técnicas de reaproveitamento, né, de utilização de classes e objetos dentro do código fonte. Tá? MVC não é isso. MVC é um padrão de arquitetura de software, ou Architecture Partner. Tá? Ou seja, eu comecei a falar sobre arquitetura de software em projeto de sistemas no começo do semestre. Você que lembra quando eu falei sobre MVC, 3 camadas, 2 camadas, cliente-servidor, né? Aplicações lá de aplicações de repositórios, então de serviços, né? Quem tiver dúvida, é só pegar as aulas lá, se não me engano, é a terceira, quarta aula do começo do semestre sobre arquitetura de projeto, tá? Quando eu falo de design partner, padrão de projeto, no caso aqui, é sobre o código, design do código. Quando eu falo de padrão de arquitetura de software, é aí sim arquitetura do software, de projeto de software. Então eu tenho a arquitetura do software aqui, né? Padrão de arquitetura, padrão de projeto é o código fonte. Então, o meu padrão de arquitetura, tá? Ele vai estipular como eu vou organizar os meus arquivos, digamos assim, né? Os meus diretórios, as minhas pastas, como que eu vou controlar, né? Como que eu vou ter que disponibilizar a minha estrutura para o meu projeto. Agora, como que eu vou criar uma classe, como vou criar um objeto, a forma que eu vou, a técnica que eu vou trabalhar em cima do código, aí é padrão de projeto, tá? Vou falar um pouco sobre isso no finalzinho desses slides aqui, tá? Não vou entrar no assunto de padrão de projeto nessa aula, mesmo que o objetivo, né, daqui para frente nós trabalharmos aí com o projeto MVC e dentro de MVC, logicamente, vou ter que trabalhar com alguns design partners, alguns padrões de projeto, ok? Então vamos lá. Bom, apesar de MVC introduzir uma forma de desenvolvimento, ele não é padrão de código, ele é padrão de projeto de arquitetura de software, ok? Ele está relacionado com como que eu vou organizar, né, o meu software. Não como que eu vou codificar o software. Tá diferente isso aí? Entendido? Então, bom, o sucesso do desenvolvimento da aplicação com tecnologia orientada a objetos está intimamente ligada à arquitetura que vamos utilizar para construir a aplicação. Né? A tendência indica que esta arquitetura está baseada na organização da aplicação em camadas, tá? E nas observações dos padrões utilizados pelo mercado, design partners. Falei design partners, eu falo ao finalzinho da aula. Tá? Bom, em camadas. O que é aplicação em camada mesmo? Tá? A camada me permite, né, independência entre componentes
E essa independência é que vai atingir os objetivos de eficiência, escalabilidade, reutilização e facilidade de manutenção. Então tem uma aplicação monolítica, né, que é de uma camada, tá? É que onde eu tinha lá, né, antigamente eu tinha, quando eu programava, por exemplo, lá em Delphi, né, ou em, vou botar nem em Delphi, né, vou botar lá em Clipper, fazia tudo num código só, tá? A parte de, né, lá de usuário, regra de negócio, a parte de banco, tudo no único código, tudo junto, né, bem bolado. É uma forma antiga de se trabalhar com ela, tá? Mas assim que fazia isso antigamente, né? Separadinho lá tinha organização, né, entre funções, procedimentos, né, modularizações, mas é tudo num único, né, numa única camada, beleza? Bom, então você tem isso aqui, né? Esse desenhozinho aqui, né? Lógica de apresentação para o usuário, a regra de negócio, os dados, né? Tudo na única camada. Duas camadas. Bom, já aí é quando eu, né? Aí no caso eu falo da minha experiência, tá? Quando um exemplo é quando eu migrei para o Delphi. Eu comecei a fazer uma aplicação do tipo cliente-servidor, né? De um exemplo de duas camadas. Uma camada eu tinha a lógica de apresentação, né? A view, em regra de negócio, e os meus dados ficavam numa segunda camada, né? Então, assim, num ambiente, por exemplo, né, onde eu tenho, né, uma aplicação rodando aqui, o banco de dados rodando em outra camada, em outra máquina, por exemplo, né, eu tenho que duas camadas, né? Mesmo que seja, por exemplo, uma camada diferente, né, mas a mesma máquina, né? Logicamente elas podem ficar, né, na mesma máquina, mas logicamente é um serviço diferente. Então eu tenho uma camada para apresentar e negociar, né, esses dados e outra camada para fazer acesso aos dados. Então eu tinha isso aí em aplicações cliente-servidor, por exemplo, né, em duas camadas. Tá joia? Três camadas. Bom, quando veio o web, aí a coisa mudou de novo de figura, tá? Então, neste modelo temos o quê? O exemplo é aplicação web, tá? Não foi só por causa da web, não, tá? Um exemplo é aplicação web. Me expressei mal aqui. Três camadas. Neste modelo temos uma camada de apresentação, que é a tela do usuário, né? Uma para a lógica de negócios, pode ser, por exemplo, um servidor, né, de aplicação, né, um web service, por exemplo, tá? E uma terceira camada de acesso a dados. Então, por exemplo, eu posso ter, né, uma aplicação, né, que interage lá, né, com o meu servidor de aplicação e esse servidor de aplicação acessa o meu banco de dados, tá? Um exemplo mais claro disso, tá, é uma aplicação para web. Você tem lá a tela HTML com JavaScript, né, e CSS de um lado. Você tem no servidor, né, web lá rodando o PHP ou C Sharp, né, o .NET lá, ASP.NET, tá? Rodando lá de aplicação. E uma terceira camada, que é a parte, né, o SQL Server, por exemplo, no banco de dados. Então, nesse caso aí, eu posso até ter tudo numa mesma máquina, igual a gente faz simulação aqui nas nossas máquinas, né, em laboratório ou em casa. Eu tenho uma camada, né, de visualização, né, que é o meu HTML rodando no browser, o meu JavaScript, o meu CSS. Aqui eu tenho também o meu servidor de aplicação, meu servidor web rodando, né, o meu PHP, o meu C Sharp, outro aplicativo, né, outra linguagem web qualquer, e um banco de dados que prover dados, né, para esse servidor de aplicação. Então, eu posso ter os três papéis na mesma máquina, mas com distinções lógicas diferentes. Apresentação, negócio, né, e dados. Beleza? Vamos lá. Bom, mas voltando ao MVC no caso. O MVC é composto, né, de modelo, visão e controle. Tá? Cada um desses componentes tem uma função específica e está conectado entre si. O objetivo é separar a arquitetura do software para facilitar a compreensão e sua manutenção. Ou seja, eu não estou falando de padrões de código, que é o design partner. Eu estou falando sobre a arquitetura do software. Como que vai ficar implementado então? A visão, o modelo e o controle. Ok? Então, vamos lá. O que é a view? É o que o cliente, que o usuário vê, no caso, né? As telas que o usuário vê. Tela da web, a tela do seu console, a tela do seu Windows Form, a tela do seu app. É view, tá? Essa camada, apenas os recursos visuais devem ser implementados, como janelas, botões e mensagem. Beleza? Ou seja, eu vou enviar para alguém, no caso é o controller,
E o controller responde, né, para mim com dados vindo da model. Basicamente assim que funciona a coisa. Ok? Como que eu vou codificar isso aí? É que são outros 500. Beleza? Controller. Já a camada de controller, ela controla, né? Ela atua como intermediário entre regra de negócios e visão. Tá? Camada de modelo, camada de visão. Beleza? Então vamos lá. O controller, o que ele faz na realidade? Ele recebe os dados da view, a view manda para o controller recebe aqueles dados, identifica, em detalhe, para cada view vai ter que ter o quê? Um controller e uma model. Então, esse controller que ele sabe qual que é, né, o model ligado àquele controller, ele vai lá, aciona o model trabalha o dado requisitado, responde, né, para o controller e ele dá um feedback para a view. Então, assim a coisa funciona, né? A view pede, o controller manda para o model responde para o controller responde para a view. Ok? Então, o que é o model? O model envolve a parte responsável por acesso aos dados. Sempre que você pensar em manipular dados, é um model. Select, que é leitura, escrita, delete, insert, update, né? As validações estão nas models, ok? Aí tá, né? Um exemplozinho aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu cliente, né? O meu usuário rodando no browser. Ele requisita algo para quem? Né? Ele está vendo aqui uma view, né? No caso, né? Está visualizando uma view, tá? A view, né? Requisita algo, né? Para o controller através do browser, não é isso? Via HTTP, via HTML, né? Requisitou. O controller recebeu aquela requisição, tá? Foi lá no model, seu model, tem alguma coisa para mim aí? Opa, tem, tá aqui os dados. Então, o controller pega aqueles dados e manda para a view que a solicitou. Só para vocês terem ideia, para cada view eu posso ter o controller seu receptivo controller e seu receptivo model. Ou seja, é o trio, né? Sempre vai usar a trinca, né? View, controller e a model. Para o mesmo, né? A view tem o seu controller, o controller tem a sua model, a model, o controller. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um cadastro de produto, né? Eu tenho basicamente uma view, um controller e uma model. Beleza? Como que o código vai ser gerado em termos de classe, não vem ao caso aqui agora. Tá bom? Um diálogo aí entre as camadas, né? A view falando, né? Fala, controller. O usuário acaba de pedir para o acessar o Facebook. Pega os dados de login dele aí. Aí o view manda para quem? Para o controller. O controller. Beleza. Ele te manda a resposta. Aí ele já passa. E aí, model? O controller pedindo para model. Aí, model. Meu parceiro, toma esses dados de login e verifica se ele loga. Aí, o model recebe os dados do login, verifica se são válidos ou não, né, e manda a resposta de novo para quem? Para o controller. O controller pegou, né? Pegou os dados, assim, beleza. Recebeu, né, do model, assim, beleza, viu? O usuário informou os dados corretos. Vou mandar para você os dados dele e você carrega a página de perfil aí. Aí ele já manda os dados e já entrega também qual é a página, né? O perfil, né? O que tem que ser carregado naquela view, né? Daquele usuário. Beleza? Então, né? Olha que bacana. A view pede para o controller pede para o model retorna para o controller retorna para quem? Para a view. Basicamente assim as coisas funcionam. Vantagens. Como o modelo MVC gerencia múltiplos visualizadores, usando o mesmo modelo é fácil manter, testar e atualizar sistemas múltiplos. Né? Eu não sei qual que é a minha view. Eu sei que eu vou ter um controller e um model. Né? Eu posso ter um controller, né, para várias views, né, e o controller está acessando uma única model. Né? Ou posso ter, por exemplo, né, várias models, né, ou seja, vários sistemas de bancos de dados, por exemplo, rodando. Né? Eu posso, meu cliente hoje, eu quero, por exemplo, hoje meu cliente usa SQL Server. Amanhã ele vai utilizar MySQL ou vou implementar o sistema em outro cliente que usa MySQL. Eu não tenho que recriar tudo de novo. Eu vou recriar só quem? Só a minha model.
Então, assim, é fácil de manipular. Como que eu vou codificar a módulo? Como eu vou codificar a view? Não vem o caso aqui agora. Tá? Só estou explicando que eu vou ter que separar o meu código, né, em 3 camadas distintas. É muito simples incluir novos clientes, para apenas incluindo novos visualizadores. Né? Cliente é um browser, cliente é um Windows Form, cliente é uma app, é um console. Né? Não vem o caso aqui agora. A aplicação fica escalável. Por que é escalável? Eu posso mudar meu banco de dados aqui, ó, a qualquer momento. Se a versão nova apareceu, eu só mudo, né, a minha model. Não tem que mudar toda a interface, não tem que mudar o controller. Ok? É possível ter desenvolvimento em paralelo para o modelo, visualizador e controle, pois são independentes. Sim, eu posso ter uma equipe trabalhando com a parte das views, outra com a parte dos controllers, outra com as partes das models. Tranquilamente falando. Depois eu chego, eu já sei como é que eu tenho que entregar. Aí sim, né? Meu padrão de código me fala como é que eu tenho que fazer as coisas, como é que as classes vão comunicar. Aí eu utilizo, né, lá de regrinhas para comunicar uma coisa com outra depois. Beleza? Bom, aí tá aí, né, que eu falei com vocês, né? Eu posso ter diversos visualizadores para um único controlador. E o model com as ações, negócio e persistência de dados aqui. Eu poderia até fazer algo similar para a model aqui, né? Posso ter mais de uma model para o mesmo controller, porque no caso vai ser o quê? Eu não quero saber qual banco que eu vou acessar no controller. Quem vai fazer isso é o próprio model, né? Que vai verificar, o banco hoje é um SQL, não, o banco hoje é um SQL Server, não, o banco hoje é o Oracle, beleza? Desvantagem, requer uma quantidade maior de tempo para analisar e modelar, né? Realmente, vocês vão perceber que, parece que vocês estão vendo uma coisa com o Ramon aí, né, de desenvolvimento de aplicação. Vai ser um pouco diferente o modelo de trabalho, mas nada que é muito complexo, tá? Requer pessoal especializado, né? O cara tem que conhecer de MVC para trabalhar e também de alguns designs de código, porque precisa. Não é aconselhável para pequenas aplicações, porque, dada a sua complexidade, coisas pequenas, aí é melhor trabalhar com camadas mesmo, né? Mas você não falou que MVC é camada? Sim, mas camadas, que eu falei lá no começo, né? 2 camadas, 3 camadas, cliente servidor, por exemplo, é diferente um pouquinho de MVC. Porque é o seguinte, olha aqui. MVC versus arquitetura em camadas. O padrão MVC está relacionado com a arquitetura da aplicação e em como os componentes se comunicam. A view, o controller e o model. A arquitetura em camadas está relacionada com como a arquitetura do sistema se divide. Por exemplo, eu tenho uma tela, né, um formulário para uma coisa, tenho lá um outro arquivo no mesmo formulário, né, que faz a parte de verificar de regra de negócio, e em outro arquivo, em outra classe, por exemplo, eu tenho lá a parte de banco, ou a parte de banco está em outro sistema, em outra máquina. Então, e outra coisa, a comunicação do MVC, eu tenho um controller no meio, a view, controller, controller model, né? No sistema em camadas, a comunicação ela pode ser ela é bidirecional, não é unidirecional, tá? Então, as camadas se comunicam, né, bidirecionalmente. A view, né, no caso, a camada de visualização comunica com a regra de negócio, indo e voltando, né, e também com o modelo de dados, né, indo e voltando. Os conceitos se complementam e podem coexistir harmonicamente sem conflitos. Mas MVC é uma coisa. Eu posso ter, por exemplo, MVC rodando numa única camada. Né? Ou seja, eu tenho, digamos assim, uma única máquina, por exemplo, né? Eu tenho rodando lá tudo, uma única unidade lógica, o meu MVC. Tá? Então, pode acontecer isso. Tá? Enquanto que na arquitetura eu tenho que ter separado, né? 2 ou 3 ou 4, senão eu volto aonde? Lá no passado começo a programar de forma estruturada. Não é o caso disso. MVC, eu uso orientação a objeto, mas eu tenho o quê? Eu tenho uma única camada só da minha aplicação. Tá bom? A arquitetura em 3 camadas, a comunicação entre as camadas é bidirecional e sempre passa pela camada intermediária. No MVC, ela é unidirecional, né? Uma camada rodando na outra assim, né? M, B e o C. Então tá aí, ó, um exemplo, né? Camada de interface com o usuário, regra de negócio, né? Camada de dados, né? Bidirecional. Aqui não, aqui é uma coisa
né? O controller manda para a model para view, né? E assim por diante. O controller vai na view. Ok? Então, design partners. Bom, padrões de código são modelos orientados a objetos que podem ser empregados para facilitar ou solucionar ocasiões de software. Por quê? Porque os padrões já foram utilizados por outras pessoas. Alguém já utilizou isso já, né? E viu que isso era bom. Criou isso então aquela regra, tá? Então esses padrões de projeto, né? Tiveram-se nomes, tá? E foram colocados para a disposição da comunidade de desenvolvimento. E em detalhe, eles podem se dividir em 3 grupos: criacionais, estruturais e comportamentais. Eu não, e outra coisa, o design partner, né, o padrão de projeto, o padrão de código, ele pode até me ajudar, né? Por exemplo, né, na última aula eu falei sobre interface e classes abstratas. Quando eu vou utilizar interface e quando eu vou usar a classe abstrata, o que é mais interessante de trabalhar? Qual das duas é melhor? Então, eu vou deixar aqui um catálogo, tá? Para vocês poderem pesquisar na internet aí, tá? Esse site aí de exemplos aí, ele tem padrões de projetos, né? São códigos, né? Criacionais, estruturais e comportamentais para C Sharp. São técnicas de codificação de classes e objetos, tá ok? Bom, e vou pedir para vocês um trabalho, vou matar um trabalho bonitinho, o que eu quero desse trabalho. Vou publicar no grupo durante amanhã. Vocês me entregarem na primeira semana de agosto, né, ou no dia da prova final. Beleza, galera? Eu não vou entrar aqui agora em Design Partners. Quando for trabalhar com a MVC, eu vou utilizar um ou outro aí, no caso 2 padrões de código, aí eu falo sobre eles. Bacana? Então, pessoal, fica com Deus e até a próxima aí. Até amanhã.